presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu, como a gente sabe muito bem, a graça, o indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira. Isso trouxe muita indignação, chamou bastante atenção em relação à situação que nós encontramos, a situação institucional, a relação estabelecida entre o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo. Já não é uma relação tão amistosa já há bastante tempo, mas nos chamou bastante atenção essa situação que ocorreu hoje em relação à concessão de graça, indulto individual. Esse instituto, a graça, o indulto individual, está previsto na Constituição Federal, mas eu não me lembro da última vez em que foi concedido esse indulto. Indulto coletivo já é tradicional, a gente encontra o indulto coletivo sendo concedido aí praticamente todos os anos pelo presidente da República, mas em relação ao indulto individual, aquele que é direcionado a um indivíduo, como ocorreu neste caso, não me lembro de um outro exemplo concreto, especialmente aí na nossa história recente, história democrática do nosso país, a partir de 1988, eu não me lembro de uma situação dessa. O fato é que houve a condenação do Daniel Silveira, deputado federal pelo Supremo Tribunal Federal, e antes que houvesse o trânsito em julgado, a decisão não transitou em julgado, antes que houvesse o trânsito em julgado, o presidente da República, praticamente de forma imediata, concedeu o indulto por meio de decreto. Primeiro ponto, é possível o presidente fazê-lo? Isso é uma afronta ao Poder Judiciário? É uma conduta ilegítima, ilegal, praticada pelo presidente da República? A Constituição de 1988, no seu artigo 84, como outras também, prevê a possibilidade da clemência concedida pelo chefe do Executivo. É um modo de haver ali o sistema de freios e contrapesos, um controle de um poder em relação ao outro, no caso, o controle realizado pelo Executivo em face do Poder Judiciário. Isso é possível, nós temos na Constituição Federal esses instrumentos por meio dos quais um poder controla o outro. E, de fato, a concessão de indulto pelo presidente da República é uma situação legitimada pela Constituição Federal, está previsto no artigo 84, inciso 12º, como prerrogativa do presidente, por meio de decreto, conceder o indulto. Mas o que nos chama a atenção nessa situação é, primeiro, um fato inusitado, como havia dito, em que há muito tempo a gente não encontra a concessão da graça individual, que é um indulto individual. Isso nos chama bastante atenção. Eu tenho uma opinião bem particular em relação ao Instituto da Graça, que é o indulto individual. Apesar de previsto no texto constitucional, quando se fala da inafiançabilidade dos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e aqueles que são hediondos, nós temos lá a impossibilidade de fiança e a impossibilidade de graça. Esse termo é usado pelo Constituinte. Entretanto, quando o Constituinte, no artigo 84, vai falar das prerrogativas do presidente da República, dos atos do presidente da República, se refere a indulto. Tá. A graça é um indulto individual. A gente sabe disso, é tratado tradicionalmente desse modo. O que me chama a atenção, e eu tenho uma opinião muito particular, como eu disse, em relação a isso, é o fato de que nós estamos num Estado democrático de direito, um governo republicano, onde o princípio da impessoalidade impera, os atos praticados pelos agentes públicos, seja de qual envergadura for, deve respeitar o princípio da impessoalidade, ou seja, não é para se praticar ato administrativo ou ato político para satisfação de interesse pessoal ou para satisfação de terceiro. Então, o objetivo não é esse. O objetivo dos atos políticos e dos atos administrativos é a realização do interesse público. Então, isso nos chama bastante atenção. O fato é que a Constituição, apesar dessa minha indignação, ela prevê expressamente a possibilidade do presidente conceder o indulto. Só que a mim, na expressão indulto ali, o correto era somente o indulto coletivo e não o indulto individual. De todo modo, nós vamos partir do pressuposto de que o indulto individual ou a graça foi de fato admitido no ordenamento jurídico, está ali, então o presidente ele pode conceder esse indulto, ele pode conceder essa graça. Uma prerrogativa presidencial, um ato
político. Então, se a gente analisar o aspecto formal e a competência, não há qualquer reparo. O presidente da República tem essa prerrogativa. Um outro ponto que eu tenho visto tem sido bastante discutido é de que o indulto ou a graça só seria possível se houvesse o trânsito em julgado da sentença condenatória, que não ocorreu no caso. De fato, a doutrina majoritária tem entendido desse modo, mas, isso desde os autores mais tradicionais, os clássicos, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, tem admitido a possibilidade do indulto ou da graça, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, também superado esse aspecto, a gente deve dizer que, no caso, apesar de não ter havido trânsito em julgado, é admitido pelo próprio Supremo Tribunal Federal a graça e o indulto. Então, nós temos ali autoridade competente, previsão constitucional e requisitos ali presentes para a concessão do indulto ou da graça. Mas vamos lá. O presidente da República, na prática do seu ato político caracterizado pela discricionariedade, não está isento ao controle judicial. Não está isento à sindicabilidade de seu ato pelo Poder Judiciário. Todo ato praticado pelos agentes públicos, todos esses atos admitem o controle judicial, admitem a sindicabilidade pelo Judiciário. Então, controle judicial é possível em relação a esse ato. Mas, evidentemente, que não irá, eventual impugnação, tratar de competência, porque a competência está prevista na Constituição, não irá tratar dos requisitos, porque está presente na Constituição Federal e houve a obediência a isso. Mas tem um aspecto como pano de fundo que nos chama muita atenção. Ainda que esses aspectos se encontrem de maneira velada nesse ato, a gente pode ali observar e perceber as silhuetas desses aspectos. Chama atenção para a fundamentação do ato praticado pelo presidente. O presidente, ele baixa um decreto e ele passa a fundamentar esse decreto mediante diversos considerandos. Então ele parte lá, considerando. Isso é normal nos decretos praticados pelo chefe do Executivo, diversas considerações que não devem ser, evidentemente, deixadas de lado, elas devem ser consideradas para finalmente chegar à conclusão, à concessão do indulto no caso da graça. O presidente da República, quando ele trata do tema, ele vem e diz o seguinte, olha, considerando que o direito à liberdade de expressão é um pilar da sociedade e deve ocorrer por meio de todas as suas manifestações. Então, ele traz como fundamento da concessão do indulto, da concessão da graça nesse caso, a liberdade de expressão como manifestação, como toda manifestação da sociedade, como um pilar do nosso Estado. Ótimo, nós sabemos muito bem que a liberdade de expressão, de fato, constitui um dos pilares do nosso Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. O que isso significa? Significa que a manifestação de pensamento, a liberdade de manifestação, não nos permite utilizarmos desse instrumento, dessa garantia que é nobre, que é grandiosa para a prática de crimes. Por exemplo, eu não posso me valer da liberdade de expressão para praticar atos que venham a desonrar terceiros. Cometo crime, irei ser responsabilizado por isso. Então, junto com a liberdade que se outorga para manifestar aquilo que se pensa, vem a responsabilidade. Possibilidade de responsabilidade penal, possibilidade de responsabilidade civil. Então, há como pano, também sustentação do Estado democrático de direito, é a liberdade de expressão respeitado o direito. Respeitado o direito. Então, eu não posso me valer da liberdade de expressão para afrontar o direito, para causar dano a alguém, quiçá para a prática de crimes. Então, é evidente que o fundamento trazido pelo presidente da República para a concessão do indulto individual,
ao deputado federal. É um fundamento vazio. Por quê? Porque ele está dizendo que a liberdade de expressão é uma pilastra do nosso Estado, é fundamento, é razão para a prática de crimes. E se o sujeito for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, eu, presidente da República, irei lhe conceder a graça simplesmente porque ele tem a liberdade de expressão. Ora, manifesto equívoco nessa fundamentação. Um outro ponto, o presidente, para conceder o indulto, ele fundamenta o seu decreto afirmando que há um clamor social, uma comoção na sociedade diante da condenação de um deputado, de um parlamentar que tem inviolável o seu direito de opinião, pela manifestação exatamente do direito de se expressar. Também um manifesto equívoco. Então nós devemos entender que o presidente da República, evidentemente, como a gente já observou aqui, o presidente ele tem competência para conceder o indulto, não há problema, é um ato discricionário, é um ato político. O decreto, ele foi editado, ele irá produzir efeito imediatamente. A repercussão imediata é a extinção da punibilidade, não há que se falar em cumprimento de pena, especialmente as consequências primeiras da condenação, que é a pena privativa de liberdade, a pena de multa. Então, estas são afastadas de imediato. Mas quais seriam os meios de impugnação desse ato praticado pelo presidente? Como eu afirmei, apesar de ser um ato de natureza política, apesar de ser um ato carregado de discricionariedade, o presidente da República não pode dele se valer sem qualquer controle. Haverá controle e o controle judicial pode existir neste caso. Agora, quais serão os meios para esse controle? Primeiro ponto, dentro da ação penal, da qual decorreu a condenação do deputado Daniel Silveira, pode haver sim uma postura do Ministério Público Federal, no caso do Procurador-Geral da República ou de quem faça as suas vezes, utilizando-se ali dos instrumentos processuais adequados, de se insurgir dentro daquele processo em relação a esse decreto do indulto. Então, é possível que isso ocorra dentro do processo. Agora, fora desse processo, como é que poderia haver impugnação desse ato praticado pelo presidente da República? Um instrumento que pode haver é a ação declaratória de inconstitucionalidade. Nós estamos diante de um ato político do presidente da República, que retira força direto da Constituição Federal. Então, é bem possível, sim, que se discuta a constitucionalidade desse ato, mas quais seriam os argumentos razoáveis de uma ação direta de inconstitucionalidade dessa natureza? A gente sabe, competência está respeitada, fundamento constitucional há, mas na minha percepção, pelas fundamentações trazidas, o presidente da República ele pode ter o seu ato impugnado levando em conta o princípio da impessoalidade que nós temos na Constituição Federal. Lembrando que o princípio da impessoalidade é consecutário direto do sistema de governo adotado. Não, perdão, da forma de governo adotado, que é a forma republicana. Então, adotada a forma republicana, o administrador público administra coisa pública praticando atos políticos, praticando atos administrativos, sem que com isso busque satisfazer interesse pessoal próprio ou de terceiros. Então, poderíamos ter aí sim a discussão a respeito dessa finalidade do ato. Se o ato praticado pelo presidente afrontou ou não o princípio da impessoalidade, que é um princípio que decorre da forma de governo adotada, que é a forma republicana. Então, essa seria a discussão, por exemplo, dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade. Você pode estar se perguntando, ora, mas a ação direta de inconstitucionalidade, ela pode ser instrumento para a impugnação de um ato dessa natureza? Sim, nós já tivemos, inclusive, na época do governo Michel Temer, e o tema foi exatamente o mesmo, a respeito de indulto, não individual, mas o indulto coletivo. Então, foi-se discutido isso, a amplitude daquele indulto que fora concedido pelo presidente, e nessa ADI apresentada contra o ato do presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes, na ação, ele vem e diz, olha, de fato,
É possível o presidente da República praticar esse ato, está previsto na Constituição, é um ato de natureza política, carregado de discricionariedade, não está isento de controle judicial, não está isento da sindicabilidade do judiciário, haverá essa possibilidade, mas naquela ocasião, Alexandre de Moraes disse que não caberia ali a declaração de inconstitucionalidade do ato praticado pelo presidente da República, exatamente porque estava previsto na Constituição, era carregado de discricionariedade e ele não percebia ali uma afronta em relação à Constituição. Então, é certo que é possível sim impugnar-se esse ato por meio da ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Na ADI, eu vejo como possível a impugnação desse ato praticado pelo presidente da República. Então, o ato praticado é formalmente adequado, o presidente tem competência, há previsão na Constituição Federal, entretanto, observando ali o pano de fundo, eu vejo como possível a impugnação por 2 meios. Lembrando, o Supremo Tribunal Federal não pode tratar desse tema sem que seja provocado. É necessário que seja provocado. Será provocado por quem? Na ação que justificou a condenação, por meio dos titulares da ação penal. O Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, ou de quem faça as suas vezes, e numa ação direta de inconstitucionalidade, através dos legitimados para tanto, também poderá haver a impugnação desse ato, levando em conta a afronta à Constituição Federal, levando em conta especialmente a afronta aos princípios previstos na Constituição, dentre os quais eu destaco nossa forma de governo, que é republicana, no nosso caso, o princípio da impessoalidade. Então, isso pode levar, sim, à impugnação. Se será exitosa ou não, aí é outro problema, caberá ao Supremo decidir. Se aquele que vier a impugnar irá, de fato, obter a declaração de inconstitucionalidade do decreto, aí já é um passo um pouco mais adiante. Nós dependeremos aí da apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o certo é que o ato do presidente, apesar de ser um ato político, apesar de ser um ato com densidade discricionária tamanha, não está isento de controle judicial. Vamos aguardar. O que eu tenho aí como certo é que haverá uma crise institucional entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e, olhe lá, o Ministério Público. Então a gente tem que ir aí aguardar e esperar que os ânimos se arrefeçam, que as coisas se tranquilizem e que se resolva aí da melhor maneira.